Amém? 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Ainda diz mais: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Podeis sentar. Amados, uma das lições mais poderosas que eu tenho como particular de Deus, lições que me permitem ir adiante, que me permitem não ficar estressado, angustiado, ou como aparece essa palavra aqui, ansioso, é a lição que Deus me tem ensinado sobre dispensações. Um período de tempo histórico e espiritual em que Deus trata com a humanidade de uma determinada forma. Mas Deus me ensinou que essas dispensações contidas na Escritura, dispensação da lei, da graça, da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e uma série de outras dispensações, inclusive uma dispensação que ninguém identificou até hoje, é a dispensação em que Deus continuou tratando com o sacerdócio de Israel, porém debaixo do cativeiro do Império Romano. Aquilo também foi uma dispensação. Então, o que é uma dispensação? Uma maneira de Deus tratar especificamente ou com um povo, ou mais importante, ou individualmente com as nossas vidas. Ou seja, você hoje tem uma vida e Deus está na sua vida. Você tem um emprego, Deus está na sua vida. Você tem um bom emprego, amém? Deus está na sua vida. Todo dia você vai para a sua casa, você tem o seu carro, glória a Deus. Isso é um milagre nos dias de hoje. Deus está na sua vida. Esta é a dispensação da sua vida. Mas você precisa entender que hoje você vem para a igreja de carro, etc, etc. Vai chegar em casa, tem um salário para pagar um ar-condicionado. Isso aí é um milagre inigualável, né? Pagar energia elétrica nesse país está se tornando uma coisa para treta, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tudo isso é uma dispensação. Deus está tratando contigo e você tem tudo isso. Mas se de repente você tiver que sair da sua casa, andar 5, 6 quilômetros para chegar na igreja a pé e não ter um dinheiro de passagem, também Deus está na sua vida, só que Ele mudou a dispensação, Ele está tratando de uma forma diferente. Entende, irmãos? Isso foi muito importante para mim, porque quando as coisas estão dando tudo errado, muitos se desesperam e entram no quarto para procurar o seu erro, olha embaixo da cama para procurar o seu pecado. Não é assim que acontece? Está dando tudo errado na minha vida. Não está dando nada errado, está dando tudo certo, porque Deus está tratando contigo. Não tem que as coisas estarem sempre de acordo com aquilo que os seus olhos imaginam. Um grande exemplo que o Espírito Santo me ensinou, porque eu já havia lido o livro de Jó não sei quantas vezes, porém um dia, sem estar lendo o livro de Jó, o Espírito Santo me soprou um versículo, dizendo que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Para ele fazer isso, significa que ele não havia discernido que Deus estava naquela situação, amém? Você vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, se você sabe que Deus está no negócio? Não, se ele amaldiçoou o dia do seu nascimento é porque ele não sabia que Deus estava naquele negócio, senão ele diria simplesmente, não, estou feliz da vida, tudo vai bem, Deus está no negócio. Não, ele não disse isso, não disse que estava feliz da vida, não disse que Deus estava no negócio.
À medida que as experiências foram chegando, lá na frente ele foi criando uma maturidade e disse: não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas até ele entender, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Prova de que não havia entendido aquele projeto de Deus. Era um homem trilionário, pelo que a Bíblia descreve que aquele homem tinha. Nesse tempo, ele era um homem trilionário. Então Deus tratou com ele naquele tempo? Tratou. Quando o diabo comparece perante o Senhor, Deus diz o que? Viste tu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus estava tratando com Jó, rodeado de todas as riquezas. O diabo diz assim: mas tu o coroaste de todos os bens da terra. Deus ali usou uma nova dispensação, a pobreza de Jó, para mostrar que ele ainda pode encontrar homens que lhe são fiel, mesmo nas adversidades. Amém? A exemplo da vida de Jó, nós temos Daniel na cova dos leões. A exemplo da vida de Daniel, temos Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha de fogo ardente. A exemplo da vida desses homens, temos os apóstolos, e por aí vai. E nós hoje temos que ser o mesmo exemplo que eles foram um dia. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, querido, como vai a sua vida hoje? E como ela irá amanhã? Independente do seu hoje para o seu amanhã, Deus é o mesmo e não muda, permanece inabalável, sentado no seu trono, coroado de glória e majestade e santidade, faz tudo o que lhe apraz e diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Ele na sua vida quando você está bem, ou operando Ele na sua vida quando você está mal. Ele é Senhor. Um dos títulos gloriosos que Jesus tem é quando ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então ele se auto-intitulou de servo. E as profecias vão falando desde Isaías, principalmente Isaías, chamando Jesus de o servo do Senhor. Jesus teve uma mudança na dispensação da sua vida. Aquele que o Salmo 24 diz: coroado de glória, majestade, os anjos, os arcanjos, os querubins, todo mundo cantando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, etc, etc. Aquele todo-poderoso, de repente vem lá como um homem comum, como um homem qualquer. Então ele está no seu trono, e Deus é o seu Pai, Deus é o seu mentor. Mas quando ele deixa de ser o Deus Filho e vem para a terra como um homem, um servo, ele continuou tendo Deus da mesma maneira, do mesmo jeito, não continuou? Mudou as situações na vida de Jesus. De todo poderoso passou a servo, mas Deus permaneceu mesmo, não permaneceu? E ele diz o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, no dia que você estiver por cima, no alto, Deus é Senhor da tua vida. Quando você estiver por baixo, Ele também continua Senhor. E Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. A tua ansiedade nunca serviu para nada, já serviu? Aliás, a tua ansiedade serve. Dor no estômago, úlcera, gastrite, não é para isso? Dor de cabeça, é para isso que serve a ansiedade. A Escritura diz: buscai primeiro o reino de Deus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, Deus pode mudar a dispensação da sua vida. Criou-se alguns slogans no meio evangélico,
e eles foram mal interpretados. Jesus Cristo é o Senhor. Não, eu vou ser sempre cabeça e nunca cauda. Sim, claro, sem dúvida. Você vai ser sempre cabeça e nunca cauda, isso é certo. Jó foi cauda alguma vez? Não, Jó foi sempre cabeça, mas ficou sem nada, mesmo sendo cabeça, entende? O grande exemplo, aquele que nós dizemos que é o tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento, um homem chamado José. Olha o projeto da vida de José, presta bem atenção. Deus, ou melhor, Jacó, seu pai, já tinha rejeitado os seus irmãos, porque a má fama dos seus irmãos já tinha chegado até ele. Então, Jacó já tratava com José para ser o sucessor na linhagem. Já estava ensinando para ele a genealogia, José já estava aprendendo sobre a genealogia, e ele seria o sucessor de Jacó, ia herdar todas aquelas coisas. Seu pai já tinha feito para ele uma túnica diferente da dos seus irmãos, o seu pai já o tratava como administrador, cabeça sobre todos os seus irmãos. Essa era a vida de José, uma vida bem regalada, tranquila. Ele era o tal, enciumado por todos os seus irmãos. De repente, Deus permitiu, amém? Eu disse que Deus permitiu que ele fosse vendido, esbofeteado, surrado, chicoteado, levado como escravo lá para o meio do Egito. Mudou completamente. A visão que o próprio José tinha foi transformada radicalmente. Ele esperava isso? Será que alguém pode imaginar que José esperava ser vendido como um escravo? Será que alguém pode imaginar que José esperava um dia ficar aprisionado? Quando ele olhava para todas as possessões do seu pai Jacó e já via o projeto da sua vida estabelecido como cabeça das tribos de Israel, e de repente ele vai parar no fundo de uma prisão, isso passava pela cabeça dele? Não. Passava ou não passava? Não. Mas passava pela cabeça de quem? De Deus. Eu quero só ver se você está firme mesmo. Quero ver se você está firme. Porque nós temos visto na Escritura que Deus abençoa, amém? Mas primeiro, prova. Esse negócio de vem que você vai ser abençoado, isso são para os falsos, amém? O nosso Deus não dá nada de mão beijada. O nosso Deus quer ver a tua disposição, quer ver o teu empenho. O nosso Deus quer ver você arregaçar as mangas, suar a camisa, gastar sapato. O nosso Deus, você crê em Deus, então trabalha, mete a mão e faz. Esse é o nosso Deus. Mão beijada não. Nós temos aqui 8 anos de ministério e até hoje eu arrumo essas cadeiras. Nós temos 8 anos de ministério, até hoje eu pego em vassoura. Amém, meu irmão? E nós temos aqui 8 anos de ministério. Com esse tempo de ministério, muitos já estariam tirando onda de patrão, botando todo mundo para fazer as coisas. Eu não, eu acordo e durmo na obra. E até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso temos visto os resultados que temos visto, porque o Senhor agrada-te de que nós nos sacrifiquemos nessa obra, demos o nosso suor nela, não só as nossas orações, não só, imagine, irmão, é muita coisa a fazer, é estudo da Escritura, é meditar em Escritura, vem estudo pela internet, nós temos que examinar, tem coisa boa, tem coisa que não presta, tem sites por aí que o povo de Deus está consultando, isso chega até mim, eu tenho que ir lá examinar aqueles sites, para ver se realmente eu aprovo ou eu reprovo, porque esta unção está sobre a minha vida, foi para isso que Deus me chamou. Saiu aí, tiraram uma foto da internet aí, dizendo que uma menina pediu para um fotógrafo, Deus falou com ela, ela foi num fotógrafo, tirou uma foto da página da Bíblia, de Tessalonicenses, que conta o arrebatamento. Quando o fotógrafo revelou a foto,
se converteu com a explicação da menina, porque eles viram o arrebatamento na fotografia. Essa foto chegou até a mim, está lá no computador. Falei assim, quando fomos examinar o resultado, diabo em cima de diabo, demônio em cima de demônio, é uma fotografia formada com várias caveiras, as pessoas olham para aquilo e não veem. E a foto está criando a maior polêmica na internet, o arrebatamento da igreja, porque tem umas coisinhas lá, aí tem uma lista de coisas descrevendo, uma criança arrebatada numa cama, não sei o que, uma mesa vazia. Quando eu olhei, tem lá o crânio de um cachorro, quando vira de cabeça para baixo, passa a ser a face de um morcego, pela borda da capa é uma caveira enorme, mas no centro uma outra caveira armada, mas no centro ainda um abismo e uma caveira saindo de dentro do abismo, e tem gente dizendo que se converteu com aquela foto. Se converteu a quê? Ao céu ou ao inferno? E um monte de crentes seguindo, essas coisas chegam até mim, e eu não posso deixar passar, eu tenho que chegar, não deu tempo de examinar de manhã, eu tenho que examinar de tarde, eu tenho que examinar de noite, mas eu tenho que examinar, é o nosso chamado, é o nosso ministério. Cansaço? Que cansaço nada, o cansaço sai na noite de sono, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Incrível, quanto mais tarde eu vou dormir, mais cedo eu levanto. Isso é prova do sinal de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, Deus trata, não pensa que você só vai estar por cima, dentro do prisma dos teus olhos, você vai estar por cima, mas no prisma dos olhos de Deus. Quando olhavam para José, está derrotado, acabamos com os sonhos dele, não foi isso que os seus irmãos disseram? Encerramos os sonhos do sonhador mor. Não encerraram não, deram início. O projeto de Deus era lá mesmo. Eles, achando que estavam fazendo mal para Deus, estavam fazendo bem. É assim que fazem com a sua vida, meu irmão. Por mais que pensem que estão te fazendo mal, estão te fazendo bem. O projeto glorioso de Deus é na visão maldosa que os teus inimigos têm contra ti. Você tem uma promessa, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Porém, humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Só que aí muitos irmãos acabam ficando reprovados, porque essa passagem bíblica, ela diz assim: para que ele, em tempo oportuno, ou a seu tempo, vos exalte. Muitos não têm paciência. Primeiro, não tem paciência de aceitar as mudanças de Deus, e outra, não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Esperar. Alguns historiadores dizem que José subiu ao trono do Egito com 30 anos. Se não me falha a memória, os historiadores acabaram me confundindo de tanto livro que eu leio, mas se não me falha a memória, a escritura diz que José subiu ao trono com 34 anos. Seja como for, ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Então ele passou mais cerca de 17 anos sendo arrastado, jogado de um lado para o outro. Quem poderia imaginar que era aquela maneira que Deus estava tratando com José? Por que era aquela maneira? Porque o que Deus tinha para ele era algo muito grande. E como eu sempre digo, quanto maior a bênção, maior a prova, irmão. Entende? Diz a Bíblia que depois Jó recebeu o que de Deus? Tudo em dobro. Em dobro, porque a sua luta foi muito grande. Ele já era um homem muito rico, então Deus lhe deu tudo em dobro. Você tem algo na sua vida hoje? Você permitiria Deus mexer no que Ele tem contigo? Ele pode mexer? A sua vida está assim estabelecida, estabilizada.
Ele pode mexer nisso aí mesmo, Ele pode vasculhar a sua vida. Se Deus mexe nas nossas vidas, não é para nos arrancar nada, é simplesmente para nos acrescentar alguma coisa. Só que Ele precisa tirar algumas coisas para acrescentar outras. Às vezes você tem um quartinho lá com algumas coisas, e você chega e diz assim: eu queria colocar mais isso ou aquilo dentro desse quarto, mas não cabe. O que você faz? Você tira algumas coisas que você considera de menos valor, mais ultrapassada, e pega aquelas coisas mais modernas e mais úteis e coloca no lugar, não é assim? Assim é Deus com as nossas vidas. Ele, quando vê que a nossa vida já está cheia de muitas coisas, Ele vai e mexe, Ele dá uma revirada. Ele pode revirar? Ele pode mexer? Só que essas reviradas e essas mexidas de Deus, às vezes nós não entendemos, então elas doem. Uma vez eu trabalhava num lugar e eu ouvi um homem dizer assim: eu tenho a minha vida tranquila, eu tenho meu patrimônio, o meu carro vale tanto, o não sei o que mais que eu tenho tanto, eu tenho mais não sei quanto guardado na minha conta. Meu irmão, de repente veio uma reviravolta. Eu não posso dizer nem que foi Deus, nem que foi o diabo, mas houve uma enfermidade na casa deste homem, que tudo aquilo que ele tinha, com 30 dias, estava pedindo dinheiro emprestado, não tinha mais nada. Mas quando Deus mexe nas nossas vidas, mesmo que Ele nos tire tudo, Ele ainda nos sustenta, porque Ele diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é o grande mistério, deixar Deus mexer nas nossas vidas, deixar Deus vasculhar, tirar aquilo que ficou envelhecido lá no canto, entende, irmão? Tirar aquilo que já não está prestando mais. Não é você ficar agarrado, não. Outro detalhe que eu quero comentar nesta hora: a nação de Israel não permitiu que Deus mexesse na sua estrutura. Não foi isso que aconteceu? A nação de Israel estava lá com os pergaminhos, com as profecias, com as sinagogas. De repente vem Jesus, o Messias. Aceitar Jesus Cristo como Messias era mexer em toda a estrutura de Israel. Ele estava trazendo uma nova visão. Ele estava fazendo a transição do tempo da lei para a graça. Era uma mudança radical. Israel não aceitou que Deus mexesse na sua estrutura. O que Jesus fez quando passou pela figueira? Amaldiçoou a nação de Israel. Ou seja, você tem que permitir Deus mexer na sua estrutura e mudar aquilo que Ele quiser mudar. Somente assim Ele será Senhor da tua vida. Se você não deixar Ele mexer, Ele te amaldiçoa e vai procurar outro povo com o qual Ele possa fazer os seus planos e os seus projetos. É necessário deixar Deus mexer. O que são isso? Essas coisas são o que nós chamamos de dispensações. Amém? E as dispensações são também pessoais. Deus trata com você. Você está empregado hoje? Amanhã você poderá estar desempregado, mas Jesus Cristo tem que continuar sendo Senhor nos seus lábios e no seu coração. Entende, irmão? Não olhe para o seu emprego e diga: Jesus, obrigado por esse emprego. Que nada, irmão. Não é por isso, não é o caminho, não é esse só obrigado por esse emprego. Não, Senhor, obrigado pela tua obra na minha vida. Aquele emprego está fazendo parte da obra, mas amanhã ele pode não fazer. Você permite Deus mudar? Pessoas, meu irmão, já foram arrancadas dos seus empregos e se tornaram grandes ganhadores de alma. E eu pergunto: você já viu um ganhador de alma morando embaixo do viaduto? Você já viu alguém cheio do Espírito Santo sem um prato de comida? Tem que deixar as coisas mudarem dentro da nossa cabeça.
Deus quer contar com as nossas vidas, mas nós não permitimos Ele mudar em muitas coisas. Tem pessoas por aí que estão sendo enganadas dentro de lugares chamados igreja. Por quê? Porque justamente estão orando a um Deus que lhes mantenha uma vida estabilizada. Não. Servo de Deus não tem vida estabilizada, não. E eu posso provar isso. Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde? Não tinha onde reclinar a cabeça. Ora, então ele não tinha uma vida estabilizada. Ele não tinha uma vida estabilizada. Hoje as pessoas estão por aí orando para que Deus mantenha as suas vidas simplesmente estabilizadas. Como é que ele falou assim? O que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ué, vida estabilizada? Ah, sim, só se for no reino de Deus. Aí está estabilizada a nossa vida. Porque ele disse que o que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu te pergunto, você é nascido do Espírito? Você não sabe nem de onde você vem, nem para onde você vai. Mas, aonde quer que você esteja, Deus está na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E é isto que você tem que estar preparado. Algumas pessoas se afastaram do caminho do Senhor. Por quê? Pessoas que eu conheci, conversei pessoalmente. Não, meu irmão, eu estava indo na igreja, mas para mim não deu certo, não. Quando eu comecei, que eu decidi que eu ia me firmar com Jesus mesmo, começou a dar tudo errado na minha vida. Então eu me afastei, voltou tudo ao normal, depois que eu me afastei. Ora, é claro, né, irmão? É claro. O diabo só persegue quem lhe faz oposição, amém? E você tem que aguentar firme, porque Deus prova aqueles a quem Ele ama. Deus até açoita aquele que Ele tem por filho. Então, querido, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno, quanto tempo vai durar? Assim, detalhe importante, quem te humilha? É o diabo? Não. É o teu adversário? Não. É o teu patrão? Não. Quem te humilha é o teu Deus. Você está debaixo da potente mão de dele, humilhado. Então quem te humilha é ele. Quem humilhou Jó? Deus, usando o diabo, que pensou que era esperto, né? O diabo deu uma desperta, eu vou fazer, eu vou acontecer, e Deus falou assim, eu vou te usar. Pode fazer o que tu quiser, eu estou te usando. Amém, meu irmão? Então ele diz, humilhar, quem te humilha é Deus. Não tente escapar debaixo da mão de Deus. Eu te garanto, é melhor ser humilhado debaixo da potente mão de Deus que ser exaltado fora dela. Aceita, aceita. Estão te pisando na cabeça, mas a potente mão de Deus está sobre você, deixa pisar. Estão te humilhando, você não presta, você não vale nada, você é um lixo, sou sim, mas a potente mão de Deus está sobre mim, deixa pisar, deixa humilhar. Você é um fracassado, mas a potente mão de Deus está sobre mim. Às vezes nós somos vistos pelos outros como fracassados, humilhados e derrotados, mas quando sentamos à mesa, o nosso prato é melhor que o deles. A nossa cama é mais macia que a deles. As nossas vestes são melhores que a deles. O nosso cobertor é melhor que o deles. A nossa família é mais feliz que a deles. Às vezes comemos arroz com feijão, mas temos paz e alegria, esperança no amanhã e vemos Deus na intimidade do nosso quarto do que muitos que estão comendo coisas muito melhores. Porque o importante é mesmo ser humilhado, mas debaixo da potente mão de Deus. Isso é que importa, isso é o que interessa. Então, meu irmão, aceite. Deus pode mudar as dispensações da sua vida. Mas é importante que quando, como diz aqui,
quando você suporta o tempo oportuno, Deus te humilha, mas Ele mesmo disse: o meu povo não será envergonhado para sempre. Ora, se Ele está dizendo que o seu povo não será envergonhado para sempre, muito menos Ele tem uma humilhação constante para sempre. E aqui está dizendo, para que a seu tempo, quer dizer, Deus traça um tempo, Deus traça um plano, estipula um tempo em que você será humilhado, mas também depois será exaltado. E é isto que importa. Deixa que todos te vejam, seja lá como queiram ver. E ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aonde? Lá humilhado. Ele está cuidando de você quando todo mundo diz que você não presta. Ele está cuidando de você quando todo mundo diz que você é soberbo, arrogante, prepotente. Ele está olhando para você. Ele está cuidando de você quando todo mundo diz: ah lá, ficou envergonhado, ficou derrotado. Ele está cuidando de você. Quando todo mundo diz: acabou para ele, ele está cuidando de você. Está dizendo: acabou não, acabou nada. Você que pensa: ah lá, está prestes a cair. Deus está dizendo: está prestes a ser erguido, está prestes a levantar. Acabou nada. Nós conhecemos um Deus vivo e poderoso. Nós precisamos deixar esse nosso cérebro mudar. Precisamos, irmão, precisamos. Dia a dia nós pegamos esse livro na mão e dizemos: a Bíblia é a palavra de Deus. Não diga mais a Bíblia é a palavra de Deus, não, com palavras. Diga com atitude, amém? Diga com atitude. Aceita desafio de qualquer coisa contrária a essa palavra. Põe a tua vida à prova, como fez Davi. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? É isso que nós temos que fazer. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Quando Ele te exalta, aí sim, amém, quando Ele te não os outros, quando Ele quem? Deus, não aceite ser exaltado pelos outros, não aceite ser exaltado pelos homens, amém, aceite até ser humilhado pelos homens, procure ver se a mão de Deus não está sobre tudo isso, até aceite isso, porque por mais que os homens tentem te humilhar, eles jamais te abaterão, o teu Deus julgará a causa. Mas se a questão é tempo oportuno, você tem que suportar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Quando acaba o tempo que Deus resolveu te humilhar, Ele vai te exaltar. Aí, irmão, a exaltação é de Deus, ela é tremenda. As pessoas passam por você e dizem assim: puxa, quem diria? Eu nunca imaginei que fulano fosse dar a volta por cima. Que sorte deu aquele cara. Poxa, olha, aconteceu tudo certo na vida dele. Na hora em que ele ia cair no abismo, ele se ergueu. Ninguém sabe como, mas você sabe como. É assim que acontece. Quando Deus resolve te exaltar, todo mundo vê que foi uma situação impossível. O milagre de Deus aconteceu na sua vida. E aí você abre os teus lábios e proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Sirvo ao Deus da Bíblia. Então, no verso 7, para nós encerrarmos, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, ruge procurando a quem possa devorar. Então, irmão, lança sobre ele a sua ansiedade. Você está passando por dificuldade? Só existe um caminho: é entrar no teu quarto, fechar a tua porta, falar com teu Deus.
Se você precisa estar se achando fraco, só existe um caminho, é crescer na graça e no conhecimento, é se fortificar na palavra, é se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Se você está achando que as coisas não estão dando certo, só existe um caminho, é buscar a face do Todo-Poderoso, como diz a Escritura. Buscai ao Senhor constantemente, buscai a força do seu poder, buscai a sua graça. Sem isso, você não vai, nós não vamos a parte alguma. Mas se soubermos aceitar o mover de Deus, esperar o tempo de Deus, Ele nos exaltará. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.